Primeiro, bem-vindo de volta, continuação da nossa aulinha sobre Roma. Agora vamos na parte monárquica da questão. Bom, primeira forma de organização política desse mundo romano, de Roma, né, foi a monarquia. Gente, quem que eram os reis? Quem que vocês acham que eram os reis romanos? Obviamente, eles eram grandes proprietários de terra aí e tinham sob sua supervisão os clientes, né? Diversos clientes. Então, é aquela organização social que a gente acabou de falar. Então, obviamente, o rei tinha como interesse manter-se no poder, e essa casta dos patrícios, que, como o próprio nome diz, que eu já falei para vocês, vem daí do pater, dessa questão patriarcal, que vai ter uma função, inclusive, religiosa, que a gente já vai falar já já. Mas tenha em mente, então, esse era o perfil do rei romano. Ele era um grande proprietário de terra, tinha diversos clientes que ele respondia, e esse embasamento todo social que ele vivia dava sustentação política para esse rei. Até que foi assim, porém, até que começamos a ter alguns problemas. Até que um cara chamado Sérvio Túlio, ele se tornou rei, né? E cada vez mais que antes de falar do Sérvio Túlio, por se dizer, em algum momento a política ela vai se fortalecendo cada vez mais, porque cada um defende os seus interesses, né? E oferecia cada vez mais proteção aos comerciantes, aos clientes, aos artesãos, aqueles que davam sustentação política aos patrícios, nesse caso, o rei de Roma, que provavelmente, né, era um pater, né? Então, um dia um tal de Sérvio Túlio chegou no rolê e falou: molecada, a gente vai dividir aqui a sociedade em questão de acordo com a sua riqueza. Eu vou proibir os patrícios de exercer essa presença militar e essa força que eles tinham dentro dos limites da nossa cidade, e como consequência, vocês estão limitados do poder que vocês exerciam até aqui. Então ele rompe com todos os benefícios e privilégios que os patrícios vinham tendo aí nos últimos reinados. Obviamente, essas mudanças afetou diretamente o interesse da casta, dessa sociedade romana superior, dessa casta dominante, que eram os patrícios. Obviamente, eles não reagiram bem e, obviamente, eles se organizaram para depor, né, esse rei. Tenha em mente que, como a gente falou lá toda essa origem do Rômulo e Remo, como que ele fundou, como ele sobreviveu numa situação muito adversa, teve uma visão para montar o seu império lá no Monte Palatino e tudo mais, e toda essa parte religiosa que vai cercar essa fundação mitológica. Os patrícios se viam como descendentes diretos desses reis ancestrais e mitológicos. Então, alguém privar eles de exercer sua dominância, gente, não é óbvio que não ia dar certo, que a galera não ia ficar de boa com isso. Então, logo, isso já estava causando um certo descontentamento. O último rei de Roma ele era chamado de Tarquínio, o soberbo. Não mudou muita coisa que já havia consolidado. No entanto, Tarquínio foi expulso de Roma e com ele a monarquia ruiu. Depois da monarquia... Calma, isso é outra história. Agora vamos falar sobre a religião romana. Bom, muitas partes das crenças e exercer essa religiosidade romana estava dentro do seu ambiente familiar. Muitas vezes quem ficava responsável por exercer essa religiosidade era o pater, o patrício, né, o responsável pelo patriarca, né, o responsável aí pela toda essa comunidade dos patrícios aí, que respondiam a uma figura paternal aí dentro do seu âmbito familiar. Ele que puxava as orações, ele que passava as crenças. Então ele tinha essa figura quase que religiosa também, o patriarca da família. Tenham isso em mente também. E aí, o que acontece? E os deuses? Como que eram os deuses? Bom, gente, em algum momento a religião romana vai se modificar e vai se tornar o cristianismo. Lá na frente, 300 depois de Cristo. Tenham em mente isso. Nesse momento, no início, a monarquia de Roma, a gente está bem tranquilo, estamos algumas centenas de anos aí, antes
alguns séculos, perdão, para ficar mais tranquilo, né, para dar uma melhor quantidade. Estamos há alguns séculos aí do mundo cristão, né, toda dessa ascensão do cristianismo, do nascimento de Jesus Cristo. Nesse momento eles cultuavam diversos deuses, a maioria deles herdado da mitologia grega, que apenas agora foi ressignificado com outro nome. Então, por exemplo, um exemplo dele clássico aí, né, podemos pegar o Ares, que era o deus da guerra na mitologia grega, e aqui ele passa a ser conhecido como Marte, por causa do planeta Marte. Isso mesmo. Então, olha que curioso. Apenas os nomes foram rebatizados, mas eram os mesmos deuses. Mas, em geral, essa crença, né, o responsável por trabalhar essa parte da religiosidade era nesse âmbito familiar, e eu acho isso bem curioso da gente mencionar. E eles eram, de certa forma, eles ainda temiam, né? O Estado romano, de certa forma, podiam muito se colocar, né, acima de todos, mas o Estado romano ainda era temente, né, a esses deuses. Tenham isso em mente também. Então eles eram politeístas, antropomórficos, assim como os gregos eram. Então os deuses deles tinham aparência. O que isso quer dizer, né? Eles tinham diversos deuses e os deuses deles tinham aparências humanas. Então, dotadas de falhas e defeitos humanos, assim como os Zeus, Atena, Hera, Poseidon e etc. No mundo grego, aqui, eles só vão se modificar com outros nomes. Geralmente Júpiter, Saturno, Vênus, são esses os nomes que vão ser dados a esses deuses aí, apenas nomes trocados, mas a ideia é a mesma. E, geralmente, assim como muito âmbito do mundo grego, a gente está coçando as costas, não tem jeito. E muito do âmbito do mundo grego, que tudo que iria ser feito pela população grega deveria ser consultada com os deuses antes. Aqui não vai ser diferente. Inclusive, por isso que é atribuída uma visão divina e um presságio divino a Rômulo, lá na origem mitológica, quando ele vai devo fundar uma civilização aqui, que seria a fundação de Roma. Devo fundar uma civilização aqui, eu tive um presságio divino, mentalizei e eu recebi um fax divino aí do JC, dos God e tudo, e falou, não, é aqui mesmo que você vai fazer. Então, isso estava enraizado na sociedade, essa noção de qualquer decisão política que fosse importante deveria ser consultada ou pelo menos relatada aos deuses para a gente ter um retorno aí que poderia se manifestar através de presságios. Então eles acreditavam muito nisso e até mesmo, gente, tudo era passível de acreditar que era o divino. Até, por exemplo, o simples voo dos pássaros poderia ser interpretado de alguma forma. Então, essa é a parte religiosa do mundo romano. Você conheceu o termo presságio, né? Acredito que seja um termo popular, de certa forma. Esse presságio geralmente pode ser também entendido como uma visão, até mesmo quando observam as aves, etc. Eles viam, isso é um mau presságio. Muitas vezes, assim, nossa, gente, não vamos atravessar essa rua aqui agora porque passou um gato preto. E aí tem um mau presságio de ter passado um gato preto. Então tem-se muito na nossa cultura popular de usar essa palavra nesse sentido. O urubu é considerado um sinal de maus presságios, e o presságio romano, nesse sentido, seria um sinal divino, seria um sinal dos deuses aí, que o Roma teve uma visão, teve um presságio, e ele decidiu fundar Roma naquele lugar que ele fundou. Um outro exemplo, para quem já assistiu a série dos Vikings, por exemplo, no campo de batalha, os Vikings eles tinham relatos mesmo de lendas deles observarem um velho com um corvo no ombro observando o campo de batalha. Isso seria, só que estou dando só um exemplo da cultura viking, não tem necessariamente a ver diretamente com a romana, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então os vikings eles acreditavam que era possível ver durante uma batalha, no campo de batalha, um velho com um corvo no ombro, e esse velho seria Odin, porque o Odin ele não tem um dos olhos, né, e o corvo seria um dos seus olhos, né, e na verdade tem algumas interpretações que na verdade o Odin teria um corvo mais poderoso assim, né, que ele usava mais, mas tinha diversos pequenos corvos que ele espalhava pelo reino que respondiam a essa visão dele e serviam de visão para esse olho que ele não teve. Afinal, na mitologia nórdica, por exemplo, Odin sacrificou um olho por causa do conhecimento, né, em busca do conhecimento, em troca, né, do conhecimento e da visão além. Então,
esse corpo seria a sua visão, e esse velho está representando Odin no campo de batalha. Odin, que era o deus da guerra, ele era visto um velho no campo de batalha, era um bom presságio para aquela batalha. Então esse é um exemplo de como que esse presságio pode ser interpretado. Até o voar dos pássaros, os romanos acreditavam que poderia ser interpretado de uma forma positiva ou negativa. Então, gente, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos realizar alguns exercíciozinhos agora, na nossa partezinha maravilhosa de história. E até já, ok? Vou deixar os nossos exercícios para a segunda parte, porque a aulinha ficou um pouco grande, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau.